Fala, povo! Chegamos mais um impacto diretamente aqui da Igreja Cristo Vive São Paulo para a sua casa, para juntos crescermos mais uma vez na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre algumas diferenças entre a lei e a graça. Estamos em meio a um estudo muito profundo desde que o impacto começou, falando sobre isso. E antes de eu falar sobre essas diferenças, eu quero só lembrar que nós estamos todos os dias às 20 horas aqui na TV Milagro com a nossa programação. Temos cultos de oração, temos o programa Impacto como hoje, enfim, todos os dias às 20 horas nós entramos e nós trazemos conhecimento para alimentar o espírito do povo de Deus. Então, você que nos acompanha pela TV Milagro, estamos sempre aqui juntos nesse horário. E aqueles que nos acompanham pelo YouTube, eu já quero dizer para você, já chega dando like, já chega comentando, compartilhando. Se você não é inscrito no nosso canal, faça isso, se inscreva no nosso canal, Cristo Vive SP. E agora para todos que estão pela TV Milagro, que estão no YouTube, nós temos o nosso playlist do Impacto no YouTube, nosso canal Cristo Vive SP. Então, se você perdeu algum dos programas, ali você pode ver todos. Eles ficam ali armazenados de forma cronológica. Então, todos os impactos estão armazenados no nosso canal no YouTube, Cristo Vive SP. E Cristo Vive SP, em todas as nossas redes sociais, você vai encontrar a gente lá. É só digitar Cristo Vive SP no Facebook, no YouTube, no Instagram e você vai nos achar. Queria deixar claro ainda para todos que estão aqui comigo hoje nesse programa, que nós estamos aqui, nós da Cristo Vive São Paulo, estamos empenhados, nós estamos compromissados com o nosso Deus na última reforma protestante. Sempre que eu falo isso, algumas pessoas perguntam, mas que reforma protestante é essa? A última reforma? É Martinho Lutero, Calvino, que história é essa? O que acontece é que eu tenho trazido aqui, falado um pouco sobre isso. Esse é um dos propósitos da nossa igreja existir. Somos um ministério enviado por Deus para atuar na última reforma protestante. Afinal de contas, não é mais só a igreja católica agora que precisa de uma reforma como no passado. Agora, a própria igreja evangélica, ou seja, a igreja protestante precisa de uma reforma. A coisa está perdida. Se você for olhar o que a igreja de Cristo se tornou hoje, se tornou qualquer coisa menos uma igreja legítima, menos uma igreja verdadeira. Ensinos de homens, doutrinas estranhas, misticismo misturado com judaísmo, com lei. Você vê hoje a feitiçaria gospel, a gente fala que é uma macumba gospel, então as pessoas vendem a fé na água, a fé na fita, o lenço do pastor, o sabonete da salvação, o pente do não sei o quê, as 7 sexta-feiras, a campanha, um jejum. O que é isso? Isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então nós cremos, porque Deus nos chamou para isso, para nós pregarmos a sã doutrina. A palavra, a graça de Deus, o pleno conhecimento vem através da pregação das Escrituras. E só existe um evangelho, diz o apóstolo Paulo, que é o evangelho da graça. Então, se você está aqui comigo todos os dias e você está crescendo na graça e no conhecimento, talvez você já esteja mais familiarizado com tudo isso que nós temos falado, que eu trago a cada impacto aqui. Talvez você já tenha entendido muito bem, porque desde que o impacto começou eu tenho trazido a diferença da lei e da graça. Por quê? Porque essa é a diferença de nós, Cristo Vive São Paulo. Missão apostólica da graça de Deus. Nós estamos aqui por quê? Porque nós não somos mais um ministério. Eu falo isso não é por soberba, não é menosprezando. A Bíblia diz seguir a paz com todos. Nós amamos nossos irmãos legalistas, enfim, que não tem talvez ainda a revelação. Porém, nós não somos mais um ministério, nós não somos, com todo respeito, uma igreja de bairro. Nós somos um ministério que foi chamado por Deus para tirar pessoas de um sistema legalista enfermo. Nós somos chamados por Deus para resgatar pessoas de vidas escravas e medíocres, para viver a sã doutrina, para reinar em vida, para desfrutar das promessas de Deus, para saber quem são em Cristo, para se posicionarem, não com soberba, porque a Bíblia diz que a soberba vai preceder a ruína, mas com humildade, porque a humildade precede a honra, mas com convicção, com firmeza de quem nós somos. Então, dito isto, falando sempre um pouco de quem nós somos, eu quero falar que hoje nós vamos ver ainda alguns ensinamentos sobre essa questão da lei e da graça. Antes disso, eu quero falar para você que faça uma visita a nós. Nós estamos aqui em São Paulo, no bairro do Brooklyn. Nosso endereço é Rua Doutor Pascoal Imperatriz, número 123, bairro do Brooklyn, São Paulo, capital. Faça uma visita, vai ser um prazer. Nossos cultos de domingo, sempre às 9 horas da manhã, venha nos visitar. Eu tenho certeza que você vai ser edificado, você vai ser transformado pela congregação, pela comunhão dos santos de uma igreja em graça, uma igreja que vive a nova aliança. Então, agora sim, eu quero entrar na questão do programa de hoje, na questão do tema de hoje, ainda dentro desse assunto, lei e graça. Nós vamos ver algumas diferenças dos bens reais da nova aliança para a sombra
que era a antiga aliança. Então nós vamos entender ainda mais sobre essas duas alianças, o que a nova aliança trouxe em relação à lei mosaica, o que era a lei mosaica e agora o que a nova aliança, a graça de Deus trouxe, e que na lei eram apenas sombras. Que na lei a Bíblia diz que era a sombra dos bens vindouros. Tudo na lei apontava para um bem real na graça. Então eu vou trazer aqui alguns pontos desses bens reais e você pode com a sua Bíblia aí comparar, conferir e crescer na graça do conhecimento. O primeiro ponto é a questão da regeneração. Nós, na graça de Deus, entendemos que o crente é de fato regenerado. Eu quero só mostrar para você o que está lá em Jeremias 31, 33. Fala assim, ó, porque esta é a aliança que firmei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, olha só a profecia, depois daqueles dias, dessa aliança que o Senhor tinha firmado com a casa de Israel, portanto com os judeus, depois daqueles dias, diz o Senhor, olha o que o Senhor diz, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las gravarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Isso aqui está falando o quê? Do tempo da graça. Então, havia uma aliança, um acordo do Senhor com o povo de Israel, mas ele está falando, vai ter um tempo que as leis, os princípios, não vão estar gravados em tábuas. Não vão estar gravados nas pedras, vão estar gravados nas mentes, nos corações. Então aqui a gente está vendo o quê? Eu estou mostrando o profeta Jeremias que isso aqui era sombra. Estava apontando para algo. Na lei, as regras, os estatutos, os 613 mandamentos, ordenanças, estavam numa tábua, num pedaço de madeira. Agora, na graça, isso não vai estar mais escrito em madeiras, em tábuas, não. Isso agora está escrito, gravado nas mentes e nos corações. É isso que Deus faz. Então, aqui nós estamos vendo o que era a sombra, né, da promessa de Deus e que agora o Senhor Jesus, ele mora dentro dos filhos de Deus. Não mais somente em templos feitos por mãos, mas agora o Senhor, ele habita, o Espírito Santo de Deus é um com o nosso Espírito, ele habita dentro de cada um de nós. Eu mostrei aqui Jeremias, mas o profeta Ezequiel também falou, também profetizou, olha só, Ezequiel 36, 26 diz assim, dar-vos-ei coração novo, olha aqui, apontando para algo, isso aqui está lá no passado, estamos lendo o Velho Testamento, dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Olha lá, antigamente o Espírito não estava com o povo, aqui na graça já estava apontando para isso, um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Tirarei o coração de pedra, como era no passado, e agora um coração de carne. Então, essa aliança aqui que nós estamos estudando, ela começa no interior. Essa aliança começa no coração do homem. E na nova aliança, as leis de Deus, como eu disse, os princípios de Deus, estão escritos nos corações, não estão mais escritos nas pedras. Olha lá, um novo coração. Nas mentes, nos corações, nós acabamos de ver duas passagens. Então Deus promete que a nossa mente muda, que a estrutura interior na graça de Deus é totalmente transformada. É uma promessa de Deus. Ele diz que Ele vai dar um novo coração, Ele diz que Ele vai dar um novo espírito. Ele diz que, na verdade, nós vamos passar por um novo nascimento e é exatamente isso. A graça de Deus é esse novo nascimento. Agora nós nascemos para a vida. Agora nós somos, diz a palavra, o apóstolo Paulo, escravos não mais da lei, mas agora nós somos escravos da justiça. Olha que coisa forte. Quero mostrar para você o que diz em João 3,3, muito conhecido, diz assim, e isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, olha lá, não pode ver o reino de Deus. Quando que alguém nasce de novo? Na nova aliança. Na nova aliança há uma nova criação. Na nova aliança existe o quê? Um novo homem, um homem que agora é regenerado, que a lei nunca foi capaz de promover. A lei nunca foi capaz de promover essa regeneração, porque está escrito que pela lei ninguém era aperfeiçoado, ninguém nunca foi aperfeiçoado pelas obras da lei. Então nós acabamos de ver aqui um bem real na graça, que é a questão da regeneração do Filho de Deus. Quero mostrar o segundo bem real, de tantos que eu vou poder falar, eu quero falar sobre a questão do relacionamento com Deus. Então, como que era o relacionamento com Deus? Na lei, não existia relacionamento entre Deus e o povo. Se você for olhar, Deus, o povo não tinha acesso ali a Deus. Deus só falava com o povo de vez em quando. Como é que Deus falava com o povo? Através dos profetas, sacerdotes, reis e em algumas ocasiões através de juízes. Então era assim que o povo tinha um contato com Deus. Olha, quando Moisés ia falar com Deus, ele subia sozinho no monte. O povo ficava distante, não tinha contato, não tinha intimidade com Deus. Na lei, Deus promete ao seu povo a dádiva de pertencer e ser conhecido diante dele. Prometia isso na lei. Agora, na nova aliança, há um novo e vivo caminho. Na nova aliança, o véu se rasgou de alto a baixo e agora nós temos esse novo e vivo caminho aonde? Na presença de Deus. Agora os nossos olhos contemplam
a face do Criador, não só mais Moisés, não mais só Arão, não só mais os levitas, toda aquela história. Agora na graça nós temos acesso ao trono, olha que coisa maravilhosa. Na lei estava apontando para esse novo caminho, a graça de Deus. Vamos ver o que diz a palavra em Hebreus 10, 19 e 20, olha só. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue, olha lá, intrepidez para entrar, como é que eu entro no Santo dos Santos? Está escrito lá, pelo sangue de Jesus, porque o véu se rasgou, a carne foi ali crucificada, o véu foi rasgado e agora nós podemos entrar com intrepidez no Santo dos Santos. No 20 ele fala, pelo novo e vivo caminho. Qual é o novo e vivo caminho? A lei era o antigo, agora tem um novo e vivo caminho. A graça de Deus, nós caminhamos na graça agora, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. A carne era o véu, a carne foi crucificada, o véu se rasgou de alto a baixo, agora nossos olhos podem contemplar, nós temos esse novo e vivo caminho. Então isso é maravilhoso. A pergunta que eu faço agora, como é que era tudo isso aí lá na lei? Você quer ver só? Vamos agora voltar lá para trás, Êxodo 19 e 12, fala assim, 19 e 12. Marcarás em redor limites ao povo. Olha só, aqui nós estávamos lendo um novo e vivo caminho, com intrepidez. Agora, marcarás em redor limites ao povo. Tem limite para o povo. Dizendo, guardai-vos de subir ao monte. Não podia subir no monte. Nem toqueis o seu limite. Olha lá, tinha que ter um limite bem delimitado, bem guardado, bem marcado. Todo aquele que tocar o monte será morto. O que é isso? Isso aqui é a lei. Então olha a relação de Deus com o povo na lei. Não podia ter acesso. Ai de quem quisesse subisse com Moisés, ia ser morto para ver a face de Deus, para experimentar da glória de Deus. Então, o relacionamento era só através de Moisés, através dos profetas, como disse, às vezes dos juízes, dos reis. Então, era assim que funcionava na lei. Agora a gente tem que entender que não há mais necessidade do sacerdócio levítico. Falamos sobre isso no programa passado, parênteses. Todos os nossos programas estão no nosso canal no YouTube, Cristo Vive SP. Se você perdeu algum, é só ir lá que você consegue ver todos. E, enfim, tirar todas as suas dúvidas, os nossos programas estão armazenados, playlist Impacto, Cristo Vive SP no YouTube. Então agora, não é mais só o sacerdócio levítico, não tem mais só a necessidade, não tem mais função nenhuma, porque a lei terminou, mudou o sacerdócio, mudou, não são mais os levitas, agora Jesus Cristo sumo sacerdócio, a graça de Deus opera. Então não existe mais a necessidade de um sacerdote como intermediário. Nós não precisamos de alguém que nos leve até Deus, porque agora nós temos acesso no novo e vivo caminho. Cristo é o mediador de superior aliança, é o que diz a palavra de Deus. Você quer ver? Olha lá em Hebreus 8:6. Olha que coisa maravilhosa. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente do que Moisés, tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Por isso que nós falamos que na graça de Deus, nós temos superiores promessas, porque é um pacto que foi estabelecido assim. Superior aliança foi instituída com base em superiores promessas. Agora Jesus é o nosso sumo sacerdote, não mais Arão, não mais Moisés. Agora Jesus é o sumo sacerdote, segundo a ordem de quem? Nós já estudamos. Segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 5, 7 e 10 diz assim, ó. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Diz no 8, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, aprendeu pelo que ele estava passando, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna. Quem que é o autor da salvação eterna? Não é a lei não salva ninguém, a lei não tinha o poder de aperfeiçoar ninguém, Jesus, olha lá, e tendo sido aperfeiçoado, ele tornou-se o autor da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote. Olha lá, em Deus, Jesus é o sumo sacerdote. Segundo a ordem de Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Melquisedeque não era humano. Então ele não era como o sacerdócio levítico, que morria o pai, depois morria o avô, enfim, era uma sucessão, os filhos assumiam o lugar. Era assim que era o sacerdócio levítico. O avô morreu, era o pai morreu, era o filho, enfim, era assim que funcionava a tradição ali. Melquisedeque não era um humano. Então Jesus ele veio de outra ordem, não mais da ordem levítica, não mais da tribo dos levitas. Era de uma outra tribo, agora da tribo de Judá, enfim. Mas não era, Jesus não estava vindo da ordem de Arão, de Moisés. Ele veio de uma outra ordem, que diz a palavra que era a ordem de Melquisedeque. Então hoje nós entendemos que Melquisedeque, quem era Melquisedeque? Era o próprio Cristo encarnado. Foi uma teofania ali, uma aparição lá na frente, Paulo explica isso. Não tinha início de dias, fins de existência. Não tinha cronologia, não tinha, enfim, parentesco com ninguém. Era o próprio Cristo ali. Hoje nós entendemos isso, o Cristo encarnado, que apareceu para Abraão. Então, o próprio Jesus Cristo estava ali.
na ordem de Melquisedeque, sem genealogia, sem uma árvore genealógica ali, sem ligação com ninguém humano. Então aqui nós entendemos mais um ponto dessa questão do bem real, que é essa questão do relacionamento com Deus. Na graça nós temos um relacionamento de intimidade com Deus. Nós podemos chegar com confiança ao trono da graça de Deus, nós temos acesso ao Santo dos Santos, porque o véu se rasgou de alto a baixo. Terceiro ponto de hoje, vamos lá. Olha lá, purificação, não cobertura. O que é isso? Então na lei, os pecados eram encobertos. Na lei, tudo era encoberto. A nova aliança, ela faz exatamente o que a lei mosaica não foi capaz nunca de fazer. Os pecados, eles são agora na nova aliança apagados. Lembra que na antiga aliança eles matavam os animais? Mas aquilo não tirava o pecado de ninguém. João Batista disse, eis o Cordeiro, Jesus, o Cordeiro que tira o pecado. Então na nova aliança os pecados são apagados. Na nova aliança os pecados são esquecidos. Eles não são simplesmente encobertos como na lei. Encobrir os pecados. Na graça eles são removidos. Não tem mais a lei do pecado. Olha que coisa maravilhosa. Vamos lá para a Bíblia, João 1, 29 e 30, diz assim, no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, olha lá o que eu acabei de citar, eis o Cordeiro de Deus. O que faz o Cordeiro de Deus? Ele tira o pecado do mundo. João Batista não tinha esse poder. Mas Jesus, quando inicia o seu ministério, e João avista, ele diz, ali está o Cordeiro, aquele que eu não sou digno de desatar as sandálias, aquele que eu batismo com a água para arrependimento, ele vos batizará com o Espírito, com fogo. Então é desse que nós estamos falando, que estabeleceu a nova aliança, aquele que tirou o pecado do mundo. No verso 30 diz assim, a este, o favor de quem diz, após mim, vem um varão. Olha só o que João estava falando. Após mim, vem um varão que tem a primazia, porque já existiu antes de mim. E Jesus era mais novo que ele na carne, mas ele estava dizendo, ele já existiu antes de mim. Olha só a revelação aqui. Então é exatamente isso aqui que a gente pode entender na questão da purificação. Então na graça de Deus nós temos a purificação, nós não temos a cobertura dos pecados. Outro bem real, na lei, cobertura dos pecados. Na graça, o pecado é removido. Nós temos a purificação. Vamos para o quarto ponto do bem real que nós estamos estudando hoje, é a questão da habitação interior do Espírito Santo. Então agora o Espírito Santo, ele habita nos filhos de Deus? É exatamente isso. Ele faz morada nos filhos de Deus. Lá em Ezequiel 36, o profeta diz assim no verso 27, porém dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardarei os meus juízos e os observareis. O que isso aqui está apontando? Deus está falando lá através do profeta aqui, ó. Porém dentro de vós o meu Espírito. Isso vai acontecer, estava apontando, a lei apontava. Quando que o Espírito ia ser colocado, ia habitar? Na graça, em Jesus Cristo. Coloquei o meu Espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardarei os meus juízos e os observeis. Então, a aliança mosaica, ela não provia uma habitação do Espírito Santo como nós estamos vendo. Isso aqui não era o propósito da aliança mosaica, ela não tinha, o Espírito visitava, saía e entrava, lembra como é que funcionava? Então, é por conta disso, né, nessa razão que o povo ele não tinha o poder suficiente, não tinha um poder necessário para cumprir as exigências da lei, porque o Espírito não habitava neles. Então o povo era um povo que não tinha uma força espiritual. Mas agora vamos para a nova aliança. O que acontece na graça de Deus, na nova aliança? Cada pessoa, cada indivíduo é capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Cada um de nós já fomos capacitados, porque a Bíblia diz que nós já fomos capacitados para toda boa obra. Nós já fomos capacitados pelo Espírito Santo de Deus para fazer não a nossa vontade, mas a vontade do nosso Pai, a vontade do nosso Deus. Isso é maravilhoso, isso aqui é revelação. Olha, teriam outros pontos que nós poderíamos tratar aqui de bens reais na graça de Deus e no próximo programa eu vou trazer mais sobre isso. Vamos falar sobre mais bens reais, vamos entender mais essa questão da lei, sombra, da graça, bem real. Mas eu quero concluir o nosso programa de hoje dizendo para você que na nova aliança, a graça de Deus, o que nós vemos? Ela vai amplificar essa questão da bênção, o aspecto da bênção agora é amplificado. Ele é apresentado de uma outra forma, como foi apresentado a Abraão. Você sabe que Abraão ele teve a graça pré-anunciada. E agora na nova aliança nós vamos ver essa questão da bênção de uma forma diferente. Especialmente falando a respeito da salvação. Não mais com um olhar legalista. Não mais com o olhar da antiga aliança, mas agora com o olhar da nova aliança. Então nós entendemos e nós podemos ver que no início da criação, Deus ele buscou comunhão com o homem. Só para você entender um pouco a história. Lá atrás, lá no início, Deus buscou a comunhão com o homem. Deus buscou um relacionamento. Ali, Adão, Eva, o homem se recusou a permanecer debaixo do governo de Deus. Essa que é a verdade. Ó, você não vai tocar naquela árvore. Tocou, se recusou, cedeu.
Deus tinha um relacionamento, era dia a dia conversando ali, mas o homem se recusou. Então, nós temos que entender toda essa questão de lei e de graça, temos que entender porque agora em Jesus Cristo, ele vem reconciliar. A graça é o ministério da reconciliação. Por um tempo, diz a palavra, nós iríamos ficar, entre aspas, abandonados. Mas diz o Senhor, a expressão bíblica é, torno a acolher. O Senhor tornou a nos acolher novamente. Por quê? Porque nós já estávamos um dia com Ele lá atrás, antes da fundação do mundo. Os nossos espíritos foram escolhidos. E o que a graça é, que Paulo diz, é o ministério da reconciliação. Porque em Jesus Cristo nós somos reconciliados com Deus. Isso é maravilhoso. Então eu quero terminar fazendo você refletir a respeito de tudo que nós estamos estudando. Assim, eu sei que a mente ferve, muitas vezes a nossa cabeça fica explodindo, mas essa é a ação do Espírito Santo. Para pensar, como é que aquele primeiro relacionamento que eu estou falando aqui, que nós estamos vendo, de Adão com Cristo, como é que esse relacionamento seria restaurado? Como o próprio homem, ele pode ser restaurado? Vai pensando nisso aí. Perguntas reflexivas no final do nosso impacto. Como que o homem pode se reconciliar com Deus e entrar numa aliança com Ele? Como é que o homem pode fazer isso, desfrutar dessa nova aliança? A resposta de todas essas perguntas é que somente a graça de Deus faz essa ação. Só a graça faz isso. Por isso Paulo diz, mais uma vez eu afirmo, porque é bíblico, que a graça é o ministério da reconciliação. Então muitos estão aqui, estão ouvindo essa palavra, estão falando, mas parece que eu já ouvi isso antes, mas eu nunca tinha lido. Por quê? Porque o Espírito testifica, porque você já ouviu isso antes, lá atrás, lá no concílio, lá com Deus, o seu Espírito estava lá, nós estávamos lá, nós estávamos juntos ali. Então o que nós estamos entendendo através da graça de Deus? Que nós estamos sendo reconciliados. No momento que você confessa o Senhor como seu Senhor e Salvador, ali você está sendo reconciliado, seu espírito estava morto e ele passa a vivificar. Você é selado com o Espírito Santo da promessa. E a Bíblia diz que uma vez em Cristo para todo sempre. Ninguém pode te arrebatar da mão do Pai, das mãos do Pai. Ou seja, a sua salvação ela é eterna. Isso é um capítulo para outro programa, mas estou dizendo para você, cresça conosco em graça e conhecimento. Tem muita revelação de Deus ainda para você receber. Estou aqui sempre com vocês no Impacto, o nosso programa que nós crescemos na graça e conhecimento. É algo impactante, porque a palavra de Deus faz isso, traz herança, edifica as nossas vidas. Eu sou o Bispo Fernando, eu falo aqui da Igreja Cristo Vive São Paulo, e é sempre um prazer, é uma alegria. Eu estou aqui honrando um legado, contei a história, um pouco da minha história nos primeiros programas. Estou aqui honrando o legado da minha saudosa, querida mãe, Bispa Solange Brandt, que foi aquela que em 26 anos pregou, esteve sobre o altar, e nesse último ano de 2021, aprove ao Senhor, o tempo dela cessou aqui, o Senhor recolheu ela, e eu estou aqui agora junto com a minha esposa, Bispa Cindy, e logicamente com meu pai, Bispo Raio, meus irmãos, estamos juntos aqui fazendo a obra, estamos juntos aqui, sabe, de mãos dadas, com a mão no arado, sem olhar para trás, e o nosso coração, posso dizer isso, o meu coração é um coração inconformado, por isso que cada impacto eu venho aqui com respaldo bíblico. Eu sou inconformado em ver pessoas escravas de um sistema religioso, de ver pessoas vivendo, rastejando, sendo que elas são filhas de Deus, herdeiras com Cristo, filhas do Rei, aquele que é dono de todo ouro, de toda prata, aquele que consumou promessas numa cruz, que nos fez herdeiros, e as pessoas não estão desfrutando daquilo que Jesus fez, da obra que Jesus fez. Isso não pode ser, isso não podemos deixar as coisas assim, e o que estiver no nosso alcance, nós vamos pregar essa palavra, doa quem doer. Nós não estamos aqui para agradar a homens, estamos aqui para agradar a Deus. Por isso eu encorajo você a não deixar de acompanhar nenhum dos nossos programas, não deixe de crescer na graça através do Impacto. Ele tem esse nome porque nós estamos dentro do pacto. Que pacto? O novo, esse que eu tenho pregado aqui. Estamos aqui há 28 programas falando sobre isso. Então, nós estamos dentro do pacto, impacto, que é algo impactante, a graça de Deus. Então, é sempre um prazer para mim, é sempre uma grande alegria poder compartilhar com vocês esses conhecimentos, aquilo que transformou a minha vida, transformou a vida da minha família, transformou a vida de amigos meus, transformou a vida de uma igreja inteira, de famílias. E eu estar aqui compartilhando isso com você traz muita gratidão ao meu coração. Eu sou grato a Deus por todas as oportunidades que Ele tem nos dado de falar do amor dEle. Se você quer receber mais material, se você quer conhecer mais sobre a graça de Deus, se você quiser, conhecer mais sobre essa palavra, nos acompanhe nas nossas mídias sociais. A melhor forma de você nos conhecer, de você estar conectado hoje, as mídias sociais são uma realidade no nosso mundo. Então, nos procure lá, Cristo Vive SP, no Instagram, no YouTube e no Facebook. Lembrando que no YouTube todos os programas Impacto ficam armazenados. Cristo Vive SP. Procure lá, você vai nos encontrar em todas as redes sociais. O nosso site é cristovive.com.br
encorajo, convido você também a fazer contato conosco através do nosso WhatsApp que está aparecendo aí na tela. Nós queremos conhecer você, queremos também ter um relacionamento com você, mandar conteúdos da graça de Deus, vai ser um prazer fazer isso. E o nosso endereço, para aqueles que querem nos conhecer, nós estamos em São Paulo, aqui no bairro do Brooklyn, São Paulo capital, Rua Doutor Pascal Imperatriz, número 123, como eu disse, bairro do Brooklyn. Me siga também, me acompanhe no meu Instagram, é o Fê_Brant. Vai lá e vai ser um prazer a gente interagir, mande um direct para que a gente possa se conhecer e criar um relacionamento também, porque a Bíblia diz que nós somos um no Senhor, amém? Então me siga lá, Fê_Brant no Instagram. E se você nos acompanha pelo YouTube, eu finalizo dizendo para você, não saia desse programa, não saia desse vídeo sem curtir, sem comentar, sem compartilhar e melhor, sem se inscrever no nosso canal Cristo Vive SP. Seja o nosso missionário digital. Faça com que a graça seja conhecida para todos aqueles que são para a graça de Deus. Amém? Finalizando o nosso impacto de hoje, senhoras e senhores, eu termino dizendo sempre que o amor resgata, mas a graça transforma. Graças e paz a todos, até a próxima. Tchau!